Olá, alunos. Sejam bem-vindos ao terceiro módulo e nós ministraremos a disciplina de empreendedorismo. Eu me chamo Lucivânia Amaral, ficarei com essa disciplina com vocês e sou formada em Administração de Empresas pela Universidade Federal e já ministro o curso, disciplinas no curso de Logística numa instituição privada. Vamos à ementa do nosso curso, da nossa disciplina. Gênese e evolução do movimento empreendedor, o conceito de empreendedorismo, a ação empreendedora de uma economia globalizada e competitiva, a estrutura do plano de negócios, a busca de oportunidades de negócios, orientando o empreendedor na abertura do negócio, pequenos projetos de empreendedorismo, gerenciamento dos aspectos operacionais do negócio. Durante a disciplina, nós iremos ver que conteúdos, né? Nessa primeira parte, nosso primeiro conteúdo programático vai ser conhecer a origem do empreendedorismo, compreender algumas características do empreendedor, o surgimento do empreendedorismo no Brasil, a importância do empreendedorismo, definindo o empreendedor, o perfil desse empreendedor, nós iremos conhecer também, as características e alguns tipos de empreendedores, além de mitos e verdades sobre o empreendedorismo. Já na segunda semana, né, o nosso conteúdo vai ser o seguinte: por que fazer um plano de negócios? Ou plano de negócios, assessorias e parcerias e a construção do plano de negócios. Então, na segunda semana, o nosso conteúdo vai ser basicamente sobre plano de negócios. Como montar, como elaborar um plano de negócios. Na terceira semana, o nosso conteúdo vai ser a importância das micro e pequenas empresas, o empreendedorismo e a cooperatividade, a consolidação da empresa, algumas questões legais para a abertura da empresa, bem como o empreendedorismo, suas perspectivas e tendências. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Nessa nossa primeira aula, nós iremos estudar o empreendedorismo na sua origem e evolução. Então, qual que é o objetivo dessa nossa aula, dessa nossa primeira unidade de estudo? Conhecer a origem do empreendedorismo, compreender algumas características do empreendedor e dos aspectos do ato de empreender, visando a identificação de técnicas de aproveitamento de oportunidades de mercado, a fim de proporcionar o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo. Qual que é a origem do empreendedorismo, né? A palavra empreendedor vem do francês, na realidade ela surgiu na França, por volta dos séculos 17 e 18, com o objetivo de designar aquelas pessoas ousadas, que estimulavam o progresso econômico mediante novas e melhores formas de agir. Já no Brasil, o empreendedorismo está começando a receber uma maior atenção, tanto no setor público quanto nas empresas privadas. Foi nessa década de 90 que o empreendedorismo ganhou uma força e se popularizou, quando foram criadas algumas instituições como o SEBRAE e a Softex, que é a Sociedade Brasileira para a Exportação de Software. Então, tais instituições, elas auxiliaram os empreendedores a montar seus negócios, dando suporte e consultoria para resolver alguns problemas em andamento e assim contribuir para o desenvolvimento do país. E o que vem a ser empreendedorismo? O que vem a ser o empreender em si, né? Eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente dar uma trabalhada, dar uma estudada, né? Conhecer cada um desses conceitos de empreendedorismo. O primeiro é empreender, ele nos remete à expressão de fazer a coisa acontecer. Quem empreende está utilizando todas as suas capacidades para realizar alguma coisa que tenha valor para a sociedade. Uma sociedade que possui muitos empreendedores que estão realizando coisas, está em movimento de geração de riqueza. Por outro lado, uma nação com poucos empreendedores tem uma capacidade muito limitada de produzir bens e serviços para atender às suas necessidades. O empreendedor é aquele que desenvolve a arte de empreender, de mudar, conquistar e, portanto, colocar em prática aquilo que na realidade sempre foi e será. Ou seja, o empreendedor é aquela pessoa que faz algo diferente, que inova, que é criativo, que não se acomoda ou não se conforma com uma situação. Ele está sempre buscando melhorar tudo à sua volta. O empreendedor, um outro conceito,
O empreendedor é aquele que percebe uma oportunidade e cria meios, seja uma nova empresa, uma nova área de negócios, para persegui-la. O empreendedor é aquele que faz acontecer, ele se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização. Mais um conceito de empreendedorismo para a gente refletir seria que o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente através da introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. Então percebam que para empreendedorismo, seja um empreendedor, existem vários conceitos. Mas por quê? Qual a importância de se estudar o empreendedorismo? O empreendedorismo ele é importante para fortalecer as micro e pequenas empresas, para incentivar a geração de emprego e renda. O empreendedorismo ele também é importante para desenvolver a economia nacional, tornando-a resistente aos períodos de crise, proporcionar algumas ferramentas para planejamento do negócio, contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, essas são algumas importâncias, são alguns pontos que a gente entende serem importantes no estudo do empreendedorismo. Os empreendedores, eles estão eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas e gerando riquezas para a sociedade. Então, nós entendemos que o empreendedor é aquela pessoa que não se acomoda, é uma pessoa que está sempre buscando novas e novas oportunidades no mercado. E quais são as vantagens de ser um empreendedor, de se tornar empreendedor? Ter liberdade para criar, definir seu próprio horário de trabalho, olha que coisa boa, né? Determinar a sua renda, depende também muito do seu trabalho e do seu empenho, definir onde quer chegar na vida profissional e ser desafiado constantemente. Tudo que não existe numa profissão, no empreendedor, é acomodação. E quais seriam as desvantagens desse empreendedor, do estudo, do ato de empreender? Existem algumas desvantagens. Quais são elas? Poucas possibilidades de erros, acúmulos de responsabilidades, já que o empreendedor ele vai se tornar o dono do próprio negócio. Além do afastamento da vida social e familiar, em especial no início. Para todo início de negócio requer um pouco mais de atenção, então o empreendedor, ele vai ter que se dedicar mais tempo a essa atividade. Quais são as características desse empreendedor? Como é que eu posso perceber em determinadas situações que eu sou um empreendedor ou que fulano, meu colega do lado, meu colega de sala, ele pode vir a ser um empreendedor? A primeira característica que a gente destaca é a visão, ou seja, a capacidade mental de projetar o futuro. Depois nós temos a criatividade, que é a capacidade de criar novos produtos, modelos e métodos. O autoconhecimento é uma outra característica do empreendedor, que é reconhecer quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, para buscar sempre alternativas. Além disso, nós temos também uma outra característica, que é a persistência, ou seja, agir continuamente para a implantação do seu sonho. Energia é uma outra característica do empreendedor. É constantemente buscar meios, recursos e parcerias para atingir os objetivos. Comprometimento, isso é uma palavra-chave, né, no empreendedorismo. Dedicação e disposição constante para a concretização do negócio. Entusiasmo, ou seja, paixão pela sua ideia, pela ideia do seu negócio. Liderança, fazer com que as pessoas acreditem e contribuam com o seu negócio também é uma outra característica do empreendedorismo. E riscos, né? Nesse tipo de atividade não convém não existir riscos. Na realidade, o que acontece é a administração dos riscos de formas calculadas ou inesperada para a concretização desse sonho. No empreendedorismo, a gente sabe que existem vários tipos de empreendedores, né? Hoje eu trouxe alguns modelos para a gente conhecer alguns tipos de empreendedores.
O primeiro que eu trouxe aqui é o empreendedor interno, ou intraempreendedorismo, como queiram chamar, tá? É o indivíduo que promove as mudanças dentro da empresa em que trabalha, reinventa a própria empresa e os negócios. Não é o dono do negócio, eu quero que a gente entenda que o empreendedor interno, ele não é o dono do negócio, e sim, ele já faz parte de uma empresa e está inovando simplesmente em algum serviço, em algum tipo de atendimento, em alguma atividade produtiva, tá? Esse é o empreendedor interno. No empreendedor de negócios ou independente, é aquele que identifica oportunidades no mercado e planeja e constrói novas empresas. Aí eu trouxe um exemplo bem clássico para a gente entender, o do Bill Gates, criador da Microsoft, né? Outro empreendedor, outro tipo de empreendedor é o empreendedor social. O empreendedor social é a pessoa comprometida com as causas humanitárias, participando ativamente de projetos ou atividades sociais. Ele está preocupado em resolver os problemas da sociedade. Eu também trouxe um exemplo de empreendedor social, que no caso é a Zilda Arnes, que é a empreendedora social com seu trabalho na pastoral da criança. Vamos a alguns, nessa atividade de empreendedorismo, existem sempre algumas conjunturas, né? Faz-se muitos comentários, algumas informações a respeito desse tipo de atividade. E existem, sobretudo, alguns mitos sobre a profissão, sobre esse tipo de atividade. Eu trouxe alguns mitos aqui para a gente desmistificá-los, né? Tirar totalmente isso da cabeça, porque vocês, enquanto alunos, estiverem pensando em montar seu próprio negócio, já saberem que alguns pontos aqui a serem trabalhados é puro mito, nada mais do que isso. Então, o primeiro mito que eu trouxe aqui para a gente trabalhar, para a gente conhecer, na realidade, os empreendedores são natos, nascem para o sucesso. Isso é mito, tá? Na realidade, o que acontece? Enquanto a maioria dos empreendedores nasce com um certo nível de inteligência, os empreendedores de sucesso, eles acumulam relevantes habilidades, experiências e contatos com o passar dos anos. A capacidade de ter visão e perseguir oportunidades aprimora-se com o tempo. O que ele está querendo dizer com isso? Que os empreendedores, qualquer pessoa pode vir a se tornar empreendedor, sim, porém requer alguns cuidados, requer que você busque, né, conhecimento. Lembra das características que a gente falou no início da nossa aula? As características do empreendedor? Pois é. Nesse tipo, existem os empreendedores que são natos, que já nascem com aquelas características, porém, se a gente perseguir, se a gente for em busca desse ideal, a gente consegue se tornar um empreendedor. Vamos para o segundo mito. O segundo mito é que ele diz assim, ó, os empreendedores, eles são jogadores que assumem riscos altíssimos. Isso é mito. Na realidade, o que acontece? Os empreendedores, eles tomam riscos calculados. Eles sabem dos riscos, porém, por uma ferramenta que a gente vai conhecer na próxima aula, que é o plano de negócios, a gente percebe, a gente sabe que o empreendedor, quando ele toma os riscos para ele já sabe que esses riscos, eles são calculados. Eles evitam riscos desnecessários, compartilham o risco com outras pessoas e dividem os riscos em partes menores. Mais um mito sobre o empreendedor é que os empreendedores, eles são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Bobagem. Na realidade, o que acontece? Os empreendedores, eles são ótimos líderes, criam times fantásticos, além de tudo, eles desenvolvem excelente relacionamento no trabalho com colegas, parceiros, clientes, fornecedores e muitos outros. Para o nosso fim da nossa aula, eu trouxe uma reflexão, eu trouxe uma mensagem que ela diz muito sobre o que vem a ser empreendedor. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito de empreendedor, o que vem a ser esse perfil de um empreendedor, o que vem a ser o empreendedorismo no Brasil, como ele surgiu, quais são essas características,
como se buscar ser um empreendedor, se tornar um empreendedor aqui no Brasil. Além de tudo, ou sobretudo na nossa região. Então, a mensagem que eu finalizo para vocês é a seguinte: a jornada empreendedora, ela passa por uma estrada longa, cheia de imprevistos e aparentemente sem fim. Mas a recompensa é gratificante e traz sentido ao esforço empreendido. Afinal, a vida é uma oportunidade de ousar. Essa é uma frase do José Dornelas, que é um dos nossos consultores. Inclusive, no plano de disciplina está contido o livro do autor que eu acabei de falar para vocês. Vistos esses conteúdos, eu conto com a participação de vocês, espero o empenho de vocês durante a disciplina. Qualquer dúvida, entre em contato com os nossos tutores, comigo, e bons estudos.